Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, hoje nós iremos resolver alguns exercícios que eu escolhi da apostila de vocês. Vamos lá. Questão 5 do capítulo 3. O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 kg e calor específico de 720 joules por quilograma vezes graus Celsius. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo e que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 graus Celsius a 37 graus Celsius? Quais são os dados que irão nos ajudar a resolver essa questão? Primeiro, a massa de ar de 2,6 kg, o calor específico do ar, que é 720 joules por quilograma vezes graus Celsius. A questão também disse para a gente que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo. Então aqui nós temos um fluxo de calor, que é a quantidade de calor que o motorista está perdendo a cada segundo. Também temos aqui uma variação de temperatura. A temperatura inicial de 2,4 graus Celsius e a temperatura final 37 graus Celsius. Então vamos lá. Dados. Repetir aqui, a massa do ar, 2,6 kg, o calor específico, 720 joule por quilograma vezes graus Celsius, a variação de temperatura, que corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial, temperatura final 37 menos a temperatura inicial 2,4, que dá igual a 34,6 graus Celsius, e o fluxo de calor que corresponde à quantidade de calor que o motorista está perdendo a cada segundo. Então, esse fluxo é de 120 joules por segundo. Como é que a gente resolve essa questão? Muito simples, basta utilizar a equação geral da calorimetria, onde eu tenho quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor vai ser igual à massa do ar, que é 2,6 kg, substituir. O calor específico, 720, substituir. Vejam. Uma observação importante, queridos, é vocês observarem se as unidades de medida estão iguais. Vejam aqui, a massa, quilograma, e o calor específico, joule por quilograma vezes graus Celsius. Então, as unidades estão padronizadas. Então, posso substituir tranquilamente esses valores. A variação de temperatura, 34,6 graus Celsius. Substituir aqui também. Multiplicando os três valores, vocês irão encontrar o valor de 64.771,2 joules. A questão queria saber o tempo, não era isso? O tempo para que o ar sofra essa variação de temperatura de 34,6 graus Celsius. Então, o que eu fiz? Eu peguei a quantidade de calor que eu encontrei e fiz uma regrinha de 3 com fluxo de calor. Então, vejam bem, o fluxo é de 120 joules por segundo. Então, eu fiz aqui. Se 120 joules está para 1 segundo, essa quantidade de calor que eu encontrei, 64.771,2 joules, estão para x. Multipliquei cruzado e encontrei 540 segundos. 540 segundos corresponde à alternativa A. Marquem aí na apostila de vocês. Entendido, queridos? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 6. No Nordeste do Brasil, as condições de insolação favorecem o uso do fogão solar, cujo funcionamento é baseado na concentração de energia por meio de espelhos. A água absorve 2 vezes 10 elevado a 4 calorias por minuto quando aquecida num determinado tipo de fogão solar. Determine o tempo necessário para aquecer 4 kg de água de 30 até 80 graus Celsius. Considere o calor específico da água igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Pessoal, olha o que é importante a gente tirar de dados para a gente resolver essa questão.
Bem aqui foi dito que a água absorve 2 vezes 10 elevado a 4 calorias por minuto quando aquecida num determinado tipo de fogão solar. Então a quantidade de calor que a água absorve por minutos, eu anotei aqui. Quantidade de calor, 2 vezes 10 elevado a 4 calorias por minuto. Aí a questão pede o quê? Determine o tempo. Então eu quero encontrar o tempo. Determine o tempo necessário para aquecer 4 kg de água. Então eu quero aquecer 4 kg de água. É a massa. De 30 até 80 graus Celsius. Isso aqui é a variação de temperatura. 80 menos 30, 50 graus Celsius. Considere o calor específico da água, Czinho igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então a questão quer que a gente calcule o tempo necessário para aquecer 4 kg de água, de 30 até 80 graus Celsius. É isso que a questão está pedindo. Em quanto tempo essa massa de água será aquecida? Então vamos lá. Para resolver essa questão, vamos utilizar também a equação geral da calorimetria. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa de água é igual a 4.000. Por que 4.000? A questão estava falando que eu tinha 4 kg de água. 1 kg é igual a 1.000 gramas. Então, 4 kg são 4.000 gramas. Então, eu tenho uma massa de 4.000 gramas. O calor específico da água é 1 e a variação de temperatura 50 graus Celsius. Professor, eu não poderia deixar os 4 quilos? Não, não posso. Por quê? Se vocês observarem na questão, o calor específico está medido em caloria por grama. Se aqui eu tenho a unidade medida em grama, eu não posso trabalhar com quilo. Eu tenho que trabalhar também com grama. Por isso que eu fiz a transformação. Lembrem-se de trabalhar sempre com as mesmas unidades de medida. Não esqueçam disso, senão irão errar a questão. Então vamos lá. Substituir. Depois da substituição, 4.000 vezes 1 vezes 50, multiplicando os três valores, vocês irão encontrar 20.000 calorias. Calorias é a unidade de medida para calor. Por que aqui eu coloquei caloria como unidade de medida? Porque se nós também formos verificar o calor específico, vejam, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então observem que o calor está medido em calorias. Então eu tenho o calor específico está em calorias. Se está em calorias, a quantidade de calor também deve ser medida em calorias. 20.000 calorias é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 5 calorias. Tudo bem? O que foi que eu fiz para concluir a questão? Lembrem-se que a questão falou que eu tinha a água absorvia uma quantidade de calor de 2 vezes 10 elevado a 4 calorias por minuto, certo? Então eu fiz uma regrinha de 3. Se 2 vezes 10 elevado a 4 calorias estão para 1 minuto, o valor que eu encontrei, 2 vezes 10 elevado à quinta potência calorias, está para x. Multipliquei cruzado e encontrei x igual a 1 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, vezes 1, 10. Como aqui eu estava trabalhando com o tempo em minutos, então eu encontrei um tempo de 10 minutos. Então 10 minutos é o tempo necessário para que 4 kg de água sofra essa variação de temperatura, de 30 até 80 graus Celsius. Entendido? Vamos para a próxima questão. Um corpo de massa igual a 500 gramas aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Quais os dados que a questão nos forneceu? Primeiro, forneceu a massa de um corpo igual a 500 gramas, forneceu também uma potência de 100 calorias por minuto e os outros dados eu vou tirar do gráfico. Quais seriam os outros dados? A variação de temperatura,
Percebam aqui, ó, pela reta, que a variação de temperatura foi de 10 até 50. Então, 50 menos 10, 40 graus Celsius é a variação de temperatura. Essa variação de temperatura ocorreu em um espaço de tempo de 30 minutos. Vejam aqui que eu tenho um tempo medido em minutos. Então, aqui, ó, o intervalo de tempo foi 30 minutos. Entendido? O que a questão nos pede? Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Então eu quero duas coisas, o calor específico e a capacidade térmica do corpo. Vamos lá. Anotei aqui os dados, massa 500 gramas, potência 100 calorias por minuto, variação de temperatura 40 graus Celsius e o calor específico é o que eu estou procurando nesse primeiro momento. Olha a potência, 100 calorias por minuto. Eu fiz uma regrinha de 3. Se em 1 minuto eu tenho 100 calorias, vejam, se em 1 minuto eu tenho 100 calorias, em 30 minutos eu vou ter X calorias. De onde vem esses 30 minutos mesmo? Lá do gráfico, não esqueçam. Olha só, um intervalo de tempo de 30 minutos. Então, de novo, se 1 minuto está para 100 calorias, 30 minutos está para X. Multipliquei cruzado, x vezes 1, x, e 30 vezes 100, 3.000 calorias. Então eu encontrei aqui 3.000 calorias. Poderia encontrar também esse mesmo valor utilizando a fórmula da potência. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Multiplicando o cruzado aqui, eu posso escrever essa mesma fórmula desta maneira também. Quantidade de calor igual a potência vezes o tempo. Ou você encontra esse valor utilizando as fórmulas, ou você pode fazer uma regrinha de 3 como eu fiz. O que vocês acharem melhor, vocês façam. Utilizei aqui a equação geral da calorimetria mais uma vez. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor, 3.000 calorias, que eu encontrei aqui, substituí. A massa, 500 gramas. Peguei daqui. O calor específico é o que eu estou procurando e a variação de temperatura 40 graus Celsius. Está aqui. Substituí. Multipliquei. Repeti aqui, ó. Multipliquei 500 vezes 40, que deu 20.000 C, que é o que eu estou procurando. C é igual a 3.000. O 20.000 que estava multiplicando C passou para o outro lado dividindo. 3.000 dividido por 20.000 é igual a 0,15. Eu estava procurando calor específico. Então, o calor específico é igual a 0,15 calorias por grama vezes graus Celsius. Entendido? Então, eu já encontrei o calor específico. A questão também me pediu a capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica pode ser calculada por esta fórmula. Capacidade térmica igual a massa do corpo vezes o calor específico que eu encontrei aqui. Capacidade térmica é igual a massa, que é 500, vezes o calor específico, 0,15. Multipliquei 500 vezes 0,15, que deu 75 calorias por grau Celsius. Gente, só uma observação super importante. Cuidado para não confundir calor específico com capacidade térmica, tá? Aqui eu tenho um Czinho, aqui eu tenho um Czão, né? C minúsculo e C maiúsculo. Calor específico, capacidade térmica. Tudo entendido? Então é isso, galera. Ficamos aqui com essas questões. Aconselho que vocês resolvam as outras atividades propostas na apostila de vocês, as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Espero ter contribuído para a construção do conhecimento de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.